Você se lembra da parábola do semeador? Sim, vamos ver o que Marcos diz sobre ela. Ótimo, Voltou né? Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele. De modo que entrou num barco, onde se assentou, Incrível, que afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Parece Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas logo depois, Jesus explica sobre a parábola para os seus discípulos. Vamos ver. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho onde a palavra é semeada. Marcos 4. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes semeados em solo rochoso, os Entendo. quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus falou também a parábola da candeia. Vamos ver o que Marcos registrou. Vamos sim, está registrado a partir do versículo 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido. Vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E com respeito à parábola da semente, vamos ver o que Marcos diz? Vamos lá, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos ver também o que Marcos diz sobre a parábola do grão de mostarda. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Marcos relata também porque Jesus falava por parábolas, vamos ver isso? Boa E ideia. com muitas parábolas, semelhantemente, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos ver sobre Jesus acalmando a tempestade em meio ao mar agitado? Marcos registrou isto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, pessoal, chegamos ao final de mais um capítulo do Evangelho de Marcos. E queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É verdade, somos muitíssimo agradecidos pela companhia de vocês visualizando nossos vídeos, compartilhando, comentando, deixando o like, que é de suma importância para o canal. Sem esquecermos de dizer que contamos também com a sua inscrição, Com certeza. pois sem inscritos não haverá o crescimento do canal.
Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal e nos ajude a divulgarmos a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. E agora nos despedimos de vocês com um forte abraço e o convite para estar conosco. É isso No próximo trabalho, que será a gravação do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Beijos a todos e até lá! Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem um like e se inscrevam no canal.